É tudo sobre o amor, reflexões sobre a vida, autoconhecimento, relações e propósito à luz de Vedanta, com a professora Isadora Ferraz. Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. Namastê, pessoal. Espero que todos estejam bem. Ontem perdemos o nosso vídeo de ontem, nosso áudio de ontem. Então, quando eu entrei no carro, ele parou de gravar. Aí entendi que não era, né, para ter o áudio ontem, porque eu fui perceber depois e ontem não tivemos áudio. E é interessante, eu não lembro nem o que era o tema de ontem, né, porque vou definindo os temas, eu realmente não consigo acessar na minha memória sobre o que eu falei ontem. Mas vamos falar hoje sobre esse local da mãe, que justamente tem momentos inesperados, né? Eu acho que pode ser interessante, já com a perda desse áudio de ontem que aconteceu, que eu nem realmente me recordo qual era o tema. Era interessante, mas eu realmente não. Eu lembro assim que foi um tema que trouxe uma energia alta, assim, mas eu realmente não lembro. Mas hoje vamos falar desse assunto, desse tema, dessa resiliência e da nossa flexibilidade às mudanças. Né? Nesse ciclo de áudios que a gente está falando sobre a mãe, né? Eu estou agora em Pinhais, vim trazer meu filho para um evento aqui, bem cedinho, em Pinhais, lá no Instituto também está tendo eventos da tradição védica o final de semana todo. E assim, a gente faz planejamentos, a gente imagina as coisas como elas vão acontecer, só que elas têm sua própria vida, né? A vida tem o seu próprio ritmo, o seu próprio tempo, a sua própria forma de acontecer, né? Então nem me passava pela cabeça, né? Porque eu não sabia essa programação ia acontecer, que hoje pela manhã, que eu geralmente dou aula, eu não estaria atendendo, eu estaria aqui na região metropolitana e conhecendo uma parte de Pinhais tão bonita, tão organizada, que eu nem sabia que existia. E vendo que tem muitas obras aqui numa área de Curitiba que eu estou contornando agora pelo GPS, que eu também não sabia que existia, e muitas coisas que vão acontecendo e que você nem pressupõe para onde a vida vai te levar. Aqui é uma coisa simples, né? É um evento que só faz você mudar os teus horários, a tua programação, a tua rotina, mas às vezes são coisas maiores que têm um potencial de desconcertar por conta do nosso amigo, inimigo, melhor dizendo, controle. Porque o controle, ele traz um local para a mente que você acredita, né, fielmente, muitas vezes, que se você realmente colocar força, energia, e você tiver realmente nesse comando, as coisas vão sair melhores e vão sair da forma que você gostaria que fossem. Então isso não é uma realidade, isso é uma fantasia da mente. Então, na verdade, obviamente que a gente vai ter determinadas organizações e planejamentos que a gente vai fazer na nossa vida. É importante que tenha, que a gente se planeje, que a gente organize, né? Organize o tempo, organize tudo o que tem para ser feito, né, na vida e faça nossos planejamentos. Isso faz parte da rotina humana. E como esse local de a mãe também é importante. Só que a gente tem um local importante para a gente abrir espaço nesse local, seja exercendo o papel de mãe, seja exercendo o papel de filho, né? Seja como for, né? Eu dei esse exemplo hoje, eu exercendo meu papel de mãe, mudando, né, a minha rotina hoje, um local que eu nem imaginava estar, cancelamentos e mudanças de plano que eu realmente não imaginava ter, mas a gente ter o coração aberto, porque as mudanças de rotina, de plano, elas potencialmente podem trazer muitas frustrações para a gente, né? Como se algo estivesse dando errado.
Mas mudanças de planos, fazer algo diferente, as coisas não serem exatamente como eu supus, ou planejei, ou quis que fossem, não significa que aquilo não deu certo. Só significa que foi diferente, que não foi exatamente como eu gostaria que fosse, né? Como era a minha vontade para que fosse. Mas isso pode causar um extremo desconforto na gente, né? Então eu dou esse exemplo, né? De eu estar de repente fazendo um outro planejamento da organização do tempo, da vida, mas às vezes não é só isso. Às vezes o que acontece é que eu crio para mim um estigma de que a minha vida, entre aspas, não dá certo. E isso vai causando uma falta de força, como se eu não estivesse sendo abençoado. Então vamos dar exemplos agora mais profundos, né? Então, por exemplo, eu tenho, vamos dizer, um relacionamento e o relacionamento não sai exatamente como eu previa ou como eu gostaria. Aí eu tenho várias alternativas. Eu posso terminar esse relacionamento, e é uma alternativa e equilibrada. Eu posso me transformar diante desse relacionamento e a outra pessoa também se transformar, e pode ser uma outra saída equilibrada também, né? Eu posso me adaptar e perceber que tem como aquele relacionamento e aquela outra pessoa ser daquela forma, e eu tenho como me adaptar àquilo mesmo que ela não se transforme, e o contrário também, aquela pessoa pode se alterar, se transformar e eu permanecer da mesma forma. Mas o que acontece, se for qualquer dessas alternativas que eu falei, né, isso pode ser relacionamento de casal, pode ser relacionamento mãe e filho, porque o filho também nasce e não é do jeito que a gente pressupunha, né? Nossa, eu vou ter um filho que vai ser assim, 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 quem sabe parecido comigo, parecido com o pai, e a criança vem completamente inesperada e diferente. E aí você olha e fala, meu Deus, teve alguma coisa errada. Não, só tem uma coisa inesperada, diferente do que você planejava, pretendia ou, né, inferia que seria. Mas não é exatamente daquela forma. Então a gente está aberto, né? A gente faz nosso plano A, nosso plano B, nosso plano C, mas, como diz meu marido Eric, os planos são de Ishvara. Os planos não são nossos. Então a gente tem que estar fluindo, a gente tem que estar surfando. Quanto mais a gente flui, quanto mais a gente surfa na onda, menos probabilidade da gente se frustrar e achar que a gente que está no comando, na direção dessa vida. E assim a gente se perde, né? Se a gente tiver essa ilusão de que a gente está no comando. Então, dentro do papel de mãe e dentro desses ciclos, a proposta de hoje é a gente pensar quando a gente está tentando que as coisas sejam do jeito que a gente quer e não do jeito que elas são, e não fluindo na vida para entender, né, os presentes, as bênçãos que a vida nos dá e o que a gente precisa se transformar a si mesmo para poder fluir naquilo que a vida se transformou para a gente, mesmo que seja algo completamente imprevisível, como eu estar numa outra cidade no sábado de manhã cedo, quando eu imaginava, né, estar em outras atividades, né, como esse exemplo concreto que eu trouxe hoje para vocês. Então, um ótimo final de semana para vocês. Beijo no coração de todos. Om Tat Sat Sarvam Brahmarpanamastu Harihi Om.